Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça e a paz do nosso bondoso Deus permaneça sempre conosco. Vamos louvar ao nosso Deus, nosso bondoso Deus, que ressuscitou dentre os mortos e fez o mesmo com a nossa vida espiritual. Estávamos mortos e hoje vivemos para o nosso Deus. Eu gostaria de iniciar este culto com uma oração. Bondoso Deus, eterno Pai, te louvamos, ó Deus, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Por Ele ter morrido, ó Pai, mas muito mais por Ele ter ressuscitado, ó Deus. Isso é prova, ó Pai, que o Senhor recebeu este sacrifício santo, perfeito, na cruz por cada um de nós pecadores, ó Deus. Nos ajuda a entender isso, ó Pai. Nos ajuda a entender que isso é a base da nossa fé, ó Pai. Que o nosso Salvador vive, que o nosso Salvador ressuscitou e que nós também o fizemos dessa forma. Também ressuscitamos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ó Pai. Mas Cristo, através de sua morte e ressurreição, também nos ressuscitou junto com Ele. Isso é graça, ó Pai. Isso transforma a nossa vida. Isso nos dá alegria, nos dá esperança, ó Pai. Aceita, ó Deus, o nosso louvor. Aceita, ó Pai, tudo que vamos fazer esta noite para Ti, ó Deus. E fala aos nossos corações mais uma vez, ó Pai, que a Tua santa palavra invada os nossos corações. Ó Pai, trazendo consolo, trazendo alegria, trazendo esperança, trazendo exortação, ó Deus. Que tudo, ó Pai, contribua para o nosso bem, porque esse é o desejo do Teu coração. E queremos Te louvar e engrandecer por isso. É no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por favor, abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Estarei lendo os versos de 1 a 4 e depois de 12 a 19. Vamos ler. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. A menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nós nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Que texto maravilhoso. A nossa fé se baseia nessa verdade que Cristo ressuscitou dos mortos. Temos que crer nisso, meus irmãos. Do contrário, a nossa vida se resume apenas a este mundo. E isso é terrível. A ressurreição de Cristo nos dá esperança de que se dormirmos, assim como o texto diz, se morremos, Deus irá nos ressuscitar. Isso nos dá esperança. Vamos louvar e hoje vamos aprender um cântico novo, baseado nesse texto e em vários textos que falam da ressurreição de Cristo. Porque vivo está, vamos louvar ao Senhor. Filho, que morreu e ressuscitou, creio que seguro estou, pois com seu sangue me
comprou. Amém, amém. Vivo estou, Cristo vivo está. Amém, amém. Que minha voz se junte ao coro eternal, porque vivo está. Numa tumba morto me encontrou, em vergonha e perversão. Meu nome então ele chamou. A pedra Cristo moveu. Amém, amém. Vivo estou, Cristo vivo está. Amém, amém. Que minha voz se junte ao coro eternal, porque vivo está o amanhã inteiro, porque vivo está o temor não há. Eu sei, Jesus, que a minha vida em suas mãos está. Amém, amém. Vivo estou, Cristo vivo está. Amém, amém. Que minha voz se junte ao coro eternal. Amém, amém. Vivo estou, Cristo vivo está. Amém, amém. Que minha voz se junte ao coro eternal, porque vivo está, porque vivo está. Amém, porque vivo está. Vamos um dia nos juntar ao coro eternal. Vamos continuar louvando. O Senhor é a minha salvação. A sua graça me alcançou, tirou-me de um revolto mar. Salvo estou e com os pés no chão, o Senhor é minha salvação. Não temerei a escuridão, sua força me ajudará. Quando o sol nascer, eu hei de ver, o Senhor é minha salvação. Quem é como o Senhor, nosso Deus, poderoso pra salvar e fiel em amor, morreu por mim e foi vencedor.
morte não me deixará. Ressurgirei e pra seu lar irei. O Senhor é minha salvação. Quem é como o Senhor, nosso Deus, poderoso pra salvar e fiel em amor, morreu por mim e foi vencedor. O Senhor é minha salvação. Demos glória a Deus, o Pai. Demos glória a Deus, o Filho. Demos glória a Deus, o Espírito. O Senhor é minha salvação. Demos glória a Deus, o Pai. Demos glória a Deus, o Filho. Demos glória a Deus, o Espírito. O Senhor é minha salvação. O Senhor é minha salvação. O Senhor é minha O Senhor é a nossa salvação. Ele é amável porque Ele revelou o amor dEle para nós na cruz. Um cântico bem antigo. Vamos todos louvar, és amável. Revelaste o teu amor, Senhor, por nós
eterno, obrigado pelo teu amor derramado na cruz de Cristo. Obrigado, Pai, porque a morte e ressurreição do nosso Salvador enche o nosso coração de esperança, ó Pai, em meio a lutas e tribulações. A nossa fé não é vã, ó Deus, porque Cristo não foi apenas um mártir. Ele era o Deus encarnado, vivo, que recebeu a tua ira na cruz por amor a nós, morreu, entregou sua própria vida em favor de pecadores como nós. E este sacrifício, santo, puro, perfeito, aplacou a tua ira, ó Deus, que estava destinada a cada um de nós. E assim o Senhor o ressuscitou dos mortos, dando a Ele o poder, ó Pai, de vencer a morte. E com isso nos dar a esperança de também, se um dia viermos, ó Pai, e o Senhor ainda não voltar e estivermos mortos, o Senhor vai nos ressuscitar e estaremos contigo, ó Pai. Que isso encha o nosso coração de esperança, ó Deus, de que a nossa vida não se resume a este mundo, ó Deus, a este momento aqui. Ela é eterna, garantida e assegurada por Cristo Jesus na cruz. Te louvamos no nome santo dele, Jesus Cristo, o nosso Redentor que vive. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos reunidos mais uma vez ao redor da Palavra de Deus em mais um culto de louvor e adoração ao nosso amado Senhor, nesta transmissão da Igreja Batista Parque Industrial São José dos Campos. Eu quero agora te convidar a ler o texto que se encontra em Marcos capítulo 8, versículos de 34 a 37. Marcos 8, 34 a 37. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Uma passagem bastante conhecida pela Igreja de Jesus e que nos levará a ver mais uma vez o que o Senhor espera de nós, seus discípulos e discípulas, na caminhada de fé. É verdade que estamos impedidos, no momento, de termos reuniões presenciais. Mas a nossa alegria em cultuar a Deus não pode ser menor por causa disso. É claro que é melhor estarmos juntos lá no prédio que Deus nos deu para nós expressarmos a nossa adoração coletiva, ouvirmos os cânticos, nos vermos em adoração, porque ver o outro adorando a Deus é um fator de incentivo muito grande. Mas se não podemos estar no prédio, isso não pode ser motivo para baixarmos nossa espiritualidade, a nossa disposição em cumprir nosso chamado como adoradores do Deus vivo e verdadeiro. Ao redor da Palavra de Deus, seremos com certeza abençoados do mesmo modo. Então eu quero começar nossa breve reflexão deste encontro falando sobre mensagens perigosas. Olha, eu já adianto que este não é o tema do sermão, mas um comentário, apenas um pequeno comentário sobre a passagem que nós lemos. Bom, quem anda pelas redes sociais sabe que é proibido enviar mensagens perigosas. E o que é isso? Bom, pelo que nos é informado, mensagens perigosas são, entre tantas outras coisas, aquelas que incentivam o ódio, as que podem levar pessoas a tomarem decisões que venham a prejudicar os seus objetivos e planos pessoais e produzir baixa autoestima, e as que tenham potencial para desvirtuar as orientações das pessoas e fazê-las mudar seus caminhos.
Olha, eu não sei quanto a você, mas depois da leitura desta passagem, parece que este texto que nós lemos aqui e vamos meditar bem poderia se enquadrar na categoria mensagem perigosa, não é mesmo? Porque, em especial, os versículos 34 e 35 enquadram-se na classe mensagens perigosas. Mas será que esta passagem aqui que nós lemos é mesmo uma mensagem perigosa? E se for, é perigosa para quem? Bom, vamos ao texto. Esse trecho que nós lemos faz parte de uma grande divisão em Marcos, que começa no capítulo 8, versículo 27, e se estende até o capítulo 10, versículo 45. Aqui, Jesus, de propósito, ele diminui a velocidade, ele diminui o passo, e aí começa uma caminhada. Sim, o barco, na sessão anterior, é trocado pelo caminho. Caminho é onde o Senhor ensinará preciosas lições aos discípulos. Aliás, a palavra caminho marca esta sessão inteira aqui de Marcos. A gente entende isso quando vê que, nesta parte central do livro, as caminhadas de um lado para outro terminaram. E no início da história, Jesus ele viaja para o que chamaríamos o extremo norte de Israel. E começando dali, parte em uma direção não mencionada a princípio. Mas logo fica claro que Jesus está a caminho de Jerusalém. Em algum lugar ao longo dessa rota toda, ele escala uma montanha alta e sem nome. Passa pela Galileia e vem descendo, discretamente quanto possível, e chega até a Judéia, que está situada mais ao sul. Ali ele faz um desvio pelo Rio Jordão para chegar nas vizinhanças de Jerusalém, só que pelo caminho de Jericó. Por aqui, menos coisas acontecem que nas partes anteriores. Esta sessão é principalmente sobre o caminho que Jesus deve seguir. Mas a reação do seu pequeno grupo de seguidores ainda é mal entendido em vez de compreensão sobre quem é Jesus. Jesus chega a dizer: vocês não entenderam isso? E é no caminho onde vários temas vão surgir durante aquelas conversas maravilhosas, ensinos do Senhor para eles. Então, para citar apenas alguns temas, por exemplo, o Senhor, ele se revela como Messias aqui, nesta sessão. Além disso, grandes mostras de poder ao lado de uma humildade. Olha, meu irmão, minha irmã, que humildade, hein? E até de submissão aos maus tratos. Porque ele vai falar que ele está indo para Jerusalém e vai se entregar. E lá ele vai ser maltratado e morto. E para não me estender mais sobre temas aqui desta sessão, a cruz é apresentada como estilo de vida, que é o tema da nossa passagem. Ela já foi apresentada na igreja várias vezes, já ouvimos vários sermões maravilhosos no nosso púlpito. Mesmo assim, eu acredito que vale a pena recordar este ensino maravilhoso do Senhor. O versículo 34, vou ler mais uma vez. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O versículo 34 nos mostra Jesus chamando a todos, discípulos e multidão, para o discipulado. Mas os discípulos já não estavam com ele? Por que Jesus chama os discípulos mais uma vez? Sim, os discípulos devem continuamente reafirmar a sua vontade de seguir Jesus e confessar Jesus como Senhor. Então essa chamada aqui ao discipulado, tudo bem, ele já havia chamado os discípulos, ele chama aqueles outros e os discípulos também a se lembrarem do compromisso que eles têm com o Senhor. Mas este versículo diz mais, ele diz muito mais. Depois do chamado,
aqui que o Senhor faz, ele coloca aos discípulos 3 requerimentos, ou 3 mandamentos, que são necessários para quem quer seguir Jesus. Irmão, irmã, sem esses mandamentos aqui, se não cumprirmos eles, não é possível seguir Jesus. Qual é o primeiro que ele coloca aqui? Negue-se a si mesmo. Vamos falar um pouquinho disso? O que significa negue-se a si mesmo, hein? Olha, a princípio significa que a pessoa ela deve recusar se reconhecer. Os originais aqui nos levaria a esse entendimento. Imagina só, alguém que, se eu fosse falar de um ou outro modo, significaria o seguinte: a pessoa deve ignorar a si mesma. Já pensou? Alguém que se ignora? Sim, isto não significa, e eu ouço isso há tantos anos, às vezes eu ouço alguém dizer, estou negando a mim mesmo, ele precisa negar a si mesmo, ela também tem que negar-se a si mesmo. Mas como? Tem gente que acha que isso aqui significa negar coisas. Por exemplo, fazer sacrifícios pessoais, como dar esmolas, para negar a si mesmo o dinheiro, as riquezas, ou então contribuir com a igreja. Há quem pense também que é fazer jejuns. Ele está negando a si mesmo, não está comendo, ela está deixando desses prazeres para fazer jejum. Ou então dar tempo para alguma atividade espiritual, como orar e ler a Bíblia. Está negando a si mesmo, negando seus prazeres, a diversão, o entretenimento. Tem gente que acha que negar a si mesmo é não comer carne na quaresma. Você já ouviu isso ou só eu que ouvi? Tem gente que diz assim, eu sou cristão, hein, mas eu vou ficar uns dias aí sem falar palavrão. Vou ficar 2 dias antes do domingo sem falar palavrão. Ou então prometer chegar na hora, este ano, quando a igreja estiver reunida, ou outras coisas deste gênero. Não é disso que Jesus está falando aqui. Mas essas coisas não são boas? Meu irmão, minha irmã, se houver um compromisso da sua parte, se você acha que está falhando em alguma área, está chegando atrasado à igreja, não está orando, não lê a Bíblia, você tem mais é que fazer isso. Mas isso não é negar-se a si mesmo. Porque Jesus ele não falou sobre negar coisas, mas negar a si mesmo. Olhe lá outra vez no texto. Ele não está falando negar coisas. É fácil negar coisas. Não comer carne na quaresma é bico. É fácil. Agora, negar a si mesmo, hein? Se você não negar o quê? As tuas visões deste mundo. O que eu quero dizer com isso? São os teus entendimentos desta vida. Sabe, como você interpreta as coisas. As tuas vontades mais ardentes. Meu irmão, tem que fazer isso. Entende, irmã? A partir de agora é vida nova mesmo. Todo o teu eu que foi formado no mundo, todo o teu eu que foi ali forjado nas ideias e soluções e principalmente nas esperanças deste mundo, devem ser abandonadas como inúteis. Descarte isso daí. Nada valeu a pena até aqui, se não veio de Jesus. Então, a partir desse ponto, a partir do ponto em que eu quero seguir Jesus, a partir desta chamada de Jesus, Jesus é quem chama. Eu só posso seguir Jesus se eu me negar totalmente. Tem de ser 100%. Essa negação tem que ter eficácia de 100%. Não pode ser menos. Eu tenho que me negar totalmente. Porque se qualquer pessoa que diga estar seguindo Jesus não negar a si mesma, vai acabar negando, sabe quem? Jesus. É isso mesmo. Se eu não negar a mim, eu vou negar Jesus. Com certeza. Sabe por que eu vou fazer isso? Porque eu não sou melhor do que Pedro. Eu acho que Pedro era melhor do que eu. E muito. Sem dúvida. E ele é o caso mais conhecido que existe. Sim, Pedro negou o Senhor.
Quem é que eu vou negar? A mim ou a Jesus? O segundo mandamento aqui neste versículo 34, colocado por Jesus, não é colocado aqui pelo pregador, isso aqui não é teologia, a gente não aprendeu isso com a tradição da igreja, não, Jesus é quem colocou. E o segundo mandamento como condição para ser discípulo de Jesus é: tome a sua cruz. Está aqui no versículo 34. Não adianta de jeito nenhum ficar especulando sobre qual é o significado deste mandamento, se a gente não leva em conta como é que as pessoas entendiam naqueles dias, nos tempos bíblicos, o que significava ver alguém carregando uma cruz. Imagine a cena. Passava alguém carregando uma cruz. O que significava aquilo? Quem visse isso, por exemplo, lá em Jerusalém, onde ocorriam muitas execuções, as pessoas lá de Jerusalém, os hierossolimitanos, quando eles viam alguém passando com uma cruz, o que eles e elas pensavam quando viam isso aí? Sabe, quando isso acontecia, a noção daquelas pessoas diante daquela situação terrível era de que ali estava a morte e a vergonha. A morte e a vergonha juntas. Vamos falar da cruz primeiro, no sentido de morte. Cruz nunca foi instrumento para aplicar uma punição passageira. Esse camarada fez alguma coisa errada aí. É isso mesmo? Põe ele na cruz ali um pouquinho. Isso não existe. Punição passageira, um sofrimento momentâneo, como se fosse uma tortura. Nada disso. A cruz não era isso. A cruz não era instrumento de tortura. A cruz era instrumento de morte. Quem ia para a cruz não voltava vivo. Então, tomar a cruz, nesta passagem, tudo indica, foi um modo de Jesus reforçar e até mesmo aumentar o significado de negar-se a si mesmo. É outro mandamento, não é menos que o primeiro. Então o que é que acontece? Eu começo me abandonando completamente, mas eu não me abandono em qualquer lugar. Eu não me jogo no chão, eu não me descarto. Não, isso é relaxo. Eu me abandono completamente, eu me lanço totalmente em Jesus. Mas ao fazer isso, eu vejo que eu estou morto para tudo mais. Mas eu estou vivo para Jesus. O que não se pode confundir aqui, como aquela confusão que nós vimos lá no primeiro mandamento, o que não se pode confundir aqui é alguém passar pelos sofrimentos normais da vida, achando que isso é carregar uma cruz. Por exemplo, ficar doente, incapacitado, ou simplesmente morrer, por estas ou por outras causas. Isso daí não é tomar a cruz. Alguém que pega Covid-19, que é algo terrível, e diz que está carregando a sua cruz, olha, não se aplica ao que Jesus disse nesta passagem. Sofrimento não é cruz, ainda que haja muito sofrimento na cruz. Mas não devemos confundir o que o Senhor está dizendo, que é algo ligado a seguir Jesus, consequência de seguir Jesus, com as circunstâncias da vida, que não tem nada a ver com seguir Jesus, coisas que todo mundo passa, ímpios passam, inclusive, o mundo inteiro. Então, além disso, não se trata de morrer fisicamente. Porque, como diz a passagem paralela a essa, depois você confere lá, em Lucas 9:23, vou repetir, Lucas 9:23, passagem paralela a essa. Lucas escreve dizendo o seguinte, ele citando Jesus, devemos tomar nossa cruz diariamente. Se é diariamente, não pode ser morte física, porque a gente só morre uma vez. E se fosse morte física, além disso, a primeira geração de cristãos teria morrido inteira e não teria havido nem a proclamação do Evangelho. Aliás, não teria havido nem igreja na terra
para quando Jesus voltar. Não é verdade? Então, trata-se de atividade espiritual. É disso que tem a ver aqui tomar a sua cruz. Mas cruz também significava vergonha, morte e vergonha. Lembra-se? Quando as pessoas viam alguém passando por ali? Muito bem. Por que era vergonha? Porque só os piores eram crucificados. Os grandes, salteadores, bandidos, aqueles indivíduos que queriam fazer insurreições, revoluções, esses aí é que eram crucificados. Roma não perdoava. Então, naquela cultura, meu irmão, minha irmã, uma pessoa faria de tudo para escapar da vergonha, para ele e para sua família. Principalmente a vergonha na morte. Mas por quê? Hoje em dia tem gente que nem pensa nisso, né? Vai morrer mesmo, tudo bem. Qual é o problema? Morreu, acabou. E daí? Tô nem aí. Morreu, já era. Não. Aquelas pessoas pensavam totalmente diferente. Porque se fosse em vida, a pessoa ainda poderia se defender das acusações. E aí afastar a vergonha. Mas morrer em estado de vergonha seria uma tragédia para o nome daquela pessoa para sempre e até para a família dela. Então todo mundo fazia de tudo para não passar por esse tipo de coisa. E aqui o texto está falando sobre morte e vergonha. O terceiro mandamento é: siga-me. Aqui ainda no versículo 34. Lucas, como já foi dito, diz que tomar a cruz deve ser algo diário. Mas Marcos não diz isso explicitamente. A gente só vê isso em Lucas. Se eu tivesse só o Evangelho de Lucas, vamos fazer esse exercício hoje aqui. Faz de conta que a gente só tem o Evangelho de Marcos. Então a gente vai fazer o quê? Vai seguir o que está escrito aqui neste texto. Então nós devemos entender o negar a si mesmo e o tomar a cruz como atos. Atos, não atividades que devem ser repetidas. Então, atos que foram feitos apenas uma vez, já foram feitos para que alguém possa entrar no discipulado. Mas o seguir Jesus, que está falando aqui, deve ser entendido, sim, como uma atividade constante, porque ninguém segue parado. Então, a imagem aqui de seguir é constante. Uma comparação que vai deixar isso bem claro para você entender. Negar a si mesmo e tomar a sua cruz, ou tomar a cruz, poderia ser comparado, aliás, o que está escrito aqui é: tome a sua cruz, então a sua morte. Então, o que significa o quê? A gente poderia comparar isso aqui com o batismo. A gente só não se batiza uma vez, não é isso? Batismo não se repete. Pois então, a gente pode entender que esse vir após mim, não é isso? Se alguém quer vir após mim, negue-se e tome a sua cruz. Negue-se e tome a sua cruz seria como o batismo que não se repete, segundo Marcos. Seria então do mesmo modo quando a gente olha a questão ligada ao siga-me. Quando Jesus diz siga-me, seria como a ceia. A gente participa da mesa do Senhor como? Uma vez só? Não, continuamente. Do mesmo modo, poderíamos entender seguir Jesus. Percebeu isso? Então aqueles dois anteriores são atos em que você se negou, você já morreu. E ampliou isso, mostrou isso por meio da cruz. Ou seja, a morte ali de tudo, aquela vida anterior já passou. E você está até disposto a passar vergonha por causa de Cristo. Esse é o sentido. E depois, siga-me. Atividade contínua. Este processo contínuo também indica que a exigência de tomar a cruz, ela não deve ser entendida ao pé da letra, assim, literalmente. Como a tomar a cruz não é morrer de verdade, então aqui esse deve ser também entendido do mesmo modo. Seguir Jesus não é... Porque tem gente que pensa isso. Tem gente que acha
que tem que andar pelo mundo pregando o evangelho. Não, o que você está falando? Eu estou seguindo Jesus. Está achando engraçado isso? Tem muita gente que pensa assim, e no passado era mais ainda. Seguir Jesus, meu irmão, minha irmã, é guardar seus mandamentos, é obedecer a sua palavra, é confessar que Ele é o Senhor, é proclamar a sua pessoa e a mensagem dele, que é o Evangelho, e daí por diante. Terminamos então o versículo 34, o versículo 35 vou repetir para você. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. O versículo 35 está completamente ligado ao 34, por causa da palavra pois. Sim, a palavra pois. Quem quiser, pois, salvar a sua vida. Esta palavra está aqui para mostrar. O versículo 35, ele dá o motivo para alguém aceitar o convite do discipulado feito por Jesus aqui no versículo 34. Por que eu deveria aceitar o convite do discipulado? Está aqui o motivo. O versículo ele faz um jogo de palavras muito interessante, com as seguintes palavras: salvar, perder e também vida. Esse jogo de palavras acontece com essas três palavras aqui. Por que eu digo isso? Porque elas ficam com significados duplos. Ela não tem só um significado. Salvar é usada primeiro no sentido negativo de não negar a si mesmo. E depois no sentido positivo de receber a salvação eterna no dia final. Não é isso? Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, tá vendo só que coisa interessante? Então ele fala de salvar no sentido duplo, no sentido negativo e no sentido positivo. A mesma coisa acontece com perder. Primeiro, é usada negativamente no sentido de não receber a salvação eterna. E depois no sentido positivo de negar a si mesmo e adquirir a salvação eterna. Finalmente, a palavra vida. A palavra vida aqui é usada primeiro para falar dessa existência física que nós temos, a existência corporal, existência física humana, que é exatamente aquela que não nega seus planos materialistas, seus desejos pessoais. Isto é, não é aquela vida que não se arrepende. E depois, a palavra vida é usada para falar de alma, ou o eu real, aquele que continua a existir mesmo depois da morte. O significado aqui de perder a vida envolve tudo o que foi dito antes, ali no versículo 34. Não é um resumo, é como se ele amarrasse tudo. Entendeu isso? Então, devemos entender que isso aqui deve ser entendido no sentido de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus, como foi dito no versículo 34. Repetindo, quando ele diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, vai perder. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Quando ele diz isso aqui está amarrando tudo aquilo que foi dito ali no versículo 34. É isso aí. Mas veja que tudo isso não é por causa de algum ideal pessoal. Por que eu vou perder a minha vida? Para que eu vou fazer isso? É por causa de mim? Por causa da minha família? Por causa da igreja? Ou alguma coisa qualquer? Não. De jeito nenhum. Nós só devemos entregar nossas vidas por causa de Jesus e do Evangelho. Esta passagem tira qualquer dúvida sobre Jesus e sua mensagem. Porque tem gente que fala assim: por que eu tenho que falar de Jesus? Tá bom, só crer em Jesus. Eu preciso conhecer a sua mensagem? Precisa. Aqui Jesus ele coloca de um modo tal que ele e a sua mensagem, os dois, Jesus e a sua mensagem, que é o Evangelho, estão intimamente relacionados. Bom, sobre Jesus a gente entende. Mas qual é essa mensagem? Alguém pode perguntar, né?
Que mensagem é essa? Tem um monte de gente falando aí sobre Jesus, não é verdade? O que tem de mensagem sobre Jesus? Que coisa! Tem gente falando de Jesus o tempo todo. Bom, a resposta a isso é a mensagem com relação a Jesus. Ou seja, quem foi Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus falou, por que Jesus veio ao mundo, o que é que Jesus quer de nós. Enfim, toda a proclamação sobre Jesus do jeito que está registrada nos evangelhos. Porque o que está fora aqui dos evangelhos, qualquer coisa fora deste registro santo aqui, não tem nada a ver com Jesus, ainda que fale de Jesus. Então, do jeito que estiver registrado nos evangelhos, esta deve ser a mensagem da igreja. A mensagem da igreja primitiva. Essa é a mensagem. Esse evangelho que está aqui contido, registrado aqui, essa é a mensagem da igreja primitiva. Qualquer coisa que escape a isso daqui, não é o evangelho. Por fim, os versículos 36 e 37. Leiamos primeiro o 36 mais uma vez. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Duas perguntas, aqui no finalzinho. Esse versículo 36, ele está explicando o 35. Agora é interessante, que parece que vai andar para trás, viu? É isso mesmo. O 36 explica o 35. Porque caso haja quem pergunte, qual é a razão pela qual alguém deve estar disposto a perder a sua vida? É uma pergunta, né? Será que tem alguém querendo perder a vida? A resposta vem a seguir. É por causa do valor insuperável de ganhar a vida eterna. É isso aí. Deixa eu ler aqui o texto mais uma vez. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Há outra tradução que coloca isso aqui como vida. Aliás, a palavra alma aqui, ela tem um sentido ambíguo. É a mesma palavra de onde vem a palavra psiquiatria, psicologia, e daí por diante é psique, essa palavrinha que está aqui. Então ela pode tanto ser traduzida como alma ou vida, tanto faz. Olha, isso aqui é mais valioso do que possuir o mundo inteiro. Adquirir todo o mundo e ainda perder a vida, isto é, a vida aqui que ele está falando, é não receber a salvação eterna. Isso é uma tragédia, meu irmão, minha irmã. É uma perda terrível. É por isso que nós devemos estar dispostos a perder a nossa vida por Jesus e pelo Evangelho, como vimos ali no versículo 35. Mas veja que a passagem está toda interligada. Assim como o versículo 36 explica o 35, o 37 explica o 36, e por isso que eu vou ler outra vez o 37. Que daria um homem em troca de sua alma? Quando você perde tua vida, segundo o versículo 36, do jeito que foi explicado aqui, nada mais pode comprar de volta, que é o que vemos aqui no versículo 37. É isso que ele está falando. Ou seja, todo aquele ou aquela que perdeu a sua vida por causa de Jesus, que entregou a sua vida, abandonou sua vida anterior, sabe, sua cosmovisão, seu entendimento desse mundo, suas ideias, seus valores, quem deixou tudo isso para trás pelas ideias de Jesus, pela visão de Jesus, pelos valores de Jesus, pelos valores do reino de Deus e do Evangelho, quem fez isso ganhou a vida eterna, que aqui é traduzida como alma. Alguém assim jamais vai querer entregar a vida eterna por qualquer preço. Aí o Senhor fazia aquela pergunta, que daria um homem em troca de sua alma? O que daria um ser humano em troca da sua vida eterna? Alguém assim jamais vai querer entregar a vida eterna por qualquer preço. Por isso que a salvação ninguém perde. Aqui, esse é mais um texto prova. O Senhor está fazendo uma pergunta que só tem uma resposta. Absolutamente nada.
Por que eu estou dizendo isso? Que daria um homem em troca de sua alma? Absolutamente nada. E em relação à outra pergunta lá, do versículo 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que aproveita o homem? A mesma resposta. Absolutamente nada. Observe que as duas perguntas não foram respondidas. Por que não foram? Porque são óbvias. As duas só têm realmente uma resposta. Absolutamente nada. Bom, visto esse texto aqui, eu quero refletir com vocês algumas curtas reflexões para a gente pensar em algumas coisas. E então, hein? Jesus falou isso para aquele povo reunido ali naquele dia, 2000 anos atrás. Passou, é? Acabou? Perdeu a validade? Não. Essa palavra santa, ela continua em vigência. Ela não caducou por causa do tempo. É palavra de Deus. E ela tem um alvo certo. Nós. Nós. Todos nós. Olha eu incluído ali. Nós, o povo de Deus do futuro. Futuro de quem? Daqueles ali. Nós que estamos vivendo em um mundo que está caindo aos pedaços. Aliás, o mundo sempre esteve caindo aos pedaços. Esse foi o mundo que o diabo ofereceu para Jesus. Eu te ofereço o mundo inteiro, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus, que tem a visão perfeita, acho que Jesus iria aceitar um mundo caindo aos pedaços? Em troca do quê? E o mundo está caindo aos pedaços tanto por causa da própria natureza, e aqui eu estou falando sim, da natureza também, que o pecado tem insistido, o pecado teima em destruir o mundo. É como um vírus, ele quer matar o hospedeiro dele. Tanto desse lado da natureza, o mundo está caindo aos pedaços, quanto também nos sistemas que regem esse mundo e as suas esperanças, viu? Olha ao redor, olha a paisagem que te cerca, e você verá uma realidade que parece que não é de verdade. Não parece que alguém vai sair de trás de uma árvore e dizer, te enganei. E quem é esse alguém que pode sair a qualquer momento e dizer isso pra gente, hein? Quem? Deus? Não, claro que não. Só pode ser um. Só um diria te enganei. O diabo. O enganador. Esse é o que está no comando das atividades dos sistemas deste mundo. Pense nisso. Uma outra coisa. Se há um elemento que o enganador usa e faz tempo e continua enganando o mundo, esse elemento é a esperança nesta vida. Todos os projetos, tramas, conspirações, mentiras e maquinações têm por trás algum tipo de esperança. Pare para observar a partir de hoje. Que o mundo vá atrás da esperança dele, até entendo. Mas a Igreja de Jesus respirar nesse mesmo ar contaminado, isso, sabe, se Deus fosse, meu irmão, minha irmã, se Deus fosse cobrar da gente na hora, sem dar chance para arrependimento, isso aí seria, sabe o quê? Isso aí seria uma quebra de contrato do nosso discipulado com Ele. Por quê? Porque esperança é sempre baseada em promessa. E promessa é coisa que sempre está onde? Hoje. Promessa não está hoje, não está aqui no hoje, não está no passado. Promessa é coisa que está no futuro. E quem é que conhece o futuro? Se não Deus. Então passou da hora, amados, de abandonarmos toda e qualquer esperança deste mundo e nos voltarmos apenas para o Senhor. Porque esse é um problema que está se repetindo no mundo inteiro. Eu tenho visto líderes
sabe que eu tenho tido acesso a algumas, sabe, algum material escrito, líderes que não sabem mais o que fazer. Está dizendo que as suas comunidades de fé estão perdendo tudo isso, porque estão colocando as suas esperanças apenas neste mundo e mais nada. Olha, essa conversa não tem partido e nem ideologia. Ela só tem um lado: Jesus Cristo, e eu espero que tenha ficado bem claro isso. Porque ou você e eu deixamos tudo como a palavra nos falou no texto santo deste nosso encontro e morramos para esse mundo e suas propostas e falsas esperanças, suas fantasias, suas ficções, suas fakes, tudo, ou nós estaremos em uma situação muito ruim, a de mostrar que não estamos seguindo Jesus. Mas aí teremos um problema grave, hein? A gente nunca está sozinho. Nunca. Se não estamos seguindo Jesus, então nós estamos seguindo quem? O último ponto, e ainda sobre esperança. Amados, o mundanismo é um sério problema que aflige os dirigentes da igreja desde o início. Já falamos sobre isso várias vezes aqui, você já ouviu isso muito na igreja, a gente tem que bater nessa tecla. Mas hoje o mundanismo está batendo nas portas da igreja com força e com sutileza. Olha que coisa estranha. Com força e com sutileza. É estranho, ele vem com força, mas para você não perceber. Entenda esse perigo. Esperança é algo que só deveríamos ter em Deus e em mais ninguém. Porque só a esperança de Deus é verdadeira. A esperança que Ele nos ensina e que nós chamamos de esperança cristã. Só Deus pode garantir o que promete. Ninguém mais. Isto é assim porque as promessas humanas, elas são varridas pela nossa natureza caída. Não há nem compromisso, quanto mais promessa. O máximo que nós podemos oferecer para as pessoas é um limitado desejo de que as coisas acertadas entre nós aconteçam. E aí, irmos para o Senhor, como nos ensina Tiago, e colocarmos diante dele os nossos planos, perguntar para ele, Senhor, é da tua vontade, para ver se estão de acordo com a sua santidade também. E mais nada. Porque se depositarmos a nossa esperança neste mundo, com certeza a frustração nos alcançará e sempre haverá alguma coisa para sair de trás de uma árvore e nos dizer, te enganei, hein? Para encerrar mesmo agora. Somos discípulos e discípulas de Jesus. Aqueles e aquelas que se negaram, se crucificaram e que seguem o Senhor. Sim, somos o povo que não quer ganhar o mundo, porque nada trocaria a vida que recebeu de Jesus. A mensagem desta passagem, a conclusão que a gente chega, é que parece mesmo, sim, uma mensagem perigosa, não é? Porque ela incita o ódio, mas não contra o próximo, e sim contra nós mesmos. Nossa natureza pecaminosa faz com que a nossa autoestima vá embora, simplesmente porque não vale nada. E a gente está querendo tudo de Deus, tudo a partir do Senhor Jesus. E além disso, a mensagem simplesmente elimina nossos planos e vontades fundamentados nas paixões deste mundo. E finalmente, essa mensagem aqui, ela desvirtua mesmo, viu? É uma mensagem para tirar alguém do caminho. Vai tirar alguém totalmente das suas orientações passadas e vai mudar os caminhos, para que andem agora no caminho de fé, no caminho com Jesus. Então a nossa conclusão é que sim, com certeza, esta mensagem é muito perigosa. Mas ela é perigosa, sabe para quem? Para o espírito deste mundo. Sim, o espírito deste mundo que quer adentrar a igreja e implantar no nosso meio falsas esperanças.
Para nós não é perigosa, não. Para nós é mensagem de vida e de verdade. Portanto, é mensagem do Deus vivo e verdadeiro. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amado, amada, tenha uma excelente semana.